Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui, nesse livro ele está trazendo trechos de conversas que ele teve com o Andrew Carnegie, que era o mentor dele. O Andrew Carnegie era um magnata do aço e o Napoleão Hill foi entrevistá-lo. E aí o Andrew pediu a ele, ou sugeriu a ele, que fizesse uma pesquisa que acabou levando 30 anos para estar chegando à conclusão de como é que se alcança sucesso. Para isso, ele teve também que entrevistar pessoas que fracassaram. O Napoleão Hill aceitou, não só aceitou a sugestão do Andrew Carnegie, como também transformou tudo que ele conseguiu nesses mais de 30 anos, está marcado aqui que ele passou 30 anos se dedicando a entrevistar mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E aí ele pegou tudo isso, esse material de pesquisa e analisou cada evento-chave, identificou a lição aprendida, reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E eu acredito que esses eventos-chave, especialmente, ele traz também ali nos livros Mais Esperto que o Diabo e o Pensa em Riqueza, ele traz que o ponto-chave disso é estarmos entendendo que tudo passa pelo nosso mental, que a nossa realidade começa no nosso pensamento e que nós temos, o único poder real que a gente tem é o de sermos os capitães da nossa alma e senhores do nosso destino, como nos tornando donos da nossa mente. Então esse título ele se inspirou no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Porém, o Napoleão Hill diz que é pena que o Henley ele não continuou dessa forma. Ele diz: sim, o indivíduo pode se tornar o capitão da alma dele se ele se apoderar da própria mente, organizá-la e, andando humildemente perante Deus, expressá-la na forma de esforço organizado, calcado em definição de objetivo. Que pena, Henley, o autor do poema, não ter acrescentado mais uma estrofe, tornando isso claro. Então, o Napoleão Hill aqui dizendo que é sim possível sermos capitães da nossa alma, senhores e senhoras do nosso destino, desde que façamos aqui o que ele está dizendo, a nossa parte. E ele traz nesse livro, então, conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. E ele ensina como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. Ele está aqui no segundo capítulo, que ele fala do pensamento organizado, e agora, depois dele ter dito que esse capítulo era de vital importância, se a gente estiver realmente determinado a alcançar sucesso, ele disse até que ele não encontrou ninguém que tivesse lido esse capítulo e não tivesse tido a vida transformada, não tivesse conseguido respostas para resolver todos os problemas. E aqui, então, no último, essa parte agora que a gente está fazendo desse segundo capítulo, ele está então trazendo as opiniões do Andrew Carnegie, que é o mentor dele, então, com relação ao pensamento organizado. E no último vídeo, o Andrew Carnegie estava falando de quanto é importante as relações, como é que a gente pode ter certeza que o nosso pensamento está organizado, é se a gente não se deixar influenciar pelo meio. E ele estava falando aqui, especialmente se influenciar por outras pessoas. E aí, como o Napoleão Hill pergunta assim para ele, poderíamos chamar de egoísmo? Não, ele pergunta, então você não diria que é egoísmo um homem se recusar a conviver com pessoas de quem não possa extrair algum tipo de benefício ou com quem não possa contribuir com alguma coisa importante? Porque o Andrew Carnegie está dizendo nessa
essa reflexão que ele está fazendo aqui, que as condições que influenciam o pensamento organizado são de fato muito numerosas, mas que naturalmente, se um homem se envolve em relacionamentos com pessoas que o inspiram a ter pensamentos nobres e se dedicar a ações elogiáveis, ele se beneficia melhorando a natureza dos próprios pensamentos. E o contrário também é verdade. Se por descuido ou indiferença ele se permite aceitar a companhia de pessoas de mente negativa. E aí o Napoleão Hill pergunta se isso não seria egoísmo. Ele disse: poderíamos chamar de egoísmo, mas é uma forma justificável de egoísmo. E conclui assim: um homem não hesita em escolher o melhor alimento possível para o corpo físico, mesmo sabendo que há pessoas necessitadas até de comida mais básica. Por que então deveria ele ser menos cuidadoso com o alimento da mente? E não se engane, toda a influência que um homem sofre por sua associação com outras pessoas é alimento para a mente. Já vi mendigos pegando comida descartada em lata de lixo, mas também vi homens que não eram mendigos pegando da mente dos associados alimento mental, que era mais prejudicial ao bem-estar deles que comida encontrada no lixo. Não é uma comparação bonita, mas é certeira. Então, aqui ele dizendo que o alimento da mente são os pensamentos. E se a gente quiser ter os nossos pensamentos organizados, alimentar a nossa mente com o melhor, nós devemos ter muito cuidado com as associações, com as mentes com as quais nós vamos nos associar. E aí ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com a pessoa que pega alimento para o corpo físico no lixo e aquele que ouve, que deixa se influenciar por pensamentos negativos, por pensamentos de outras pessoas, pensamentos que não estão de acordo com aquilo que ele está buscando, pensamentos que não vão trazer aquele sucesso que ele está buscando. Então vamos continuar. Quando fala de associados, refere-se a relações comerciais ou sociais? Refiro-me a qualquer pessoa com quem um homem mantém interação amistosa. Relacionados em ordem de importância do ponto de vista da influência que os associados de um homem têm sobre ele, eu diria que a família vem em primeiro lugar. Depois, os associados comerciais ou profissionais. Depois, os amigos e, por último, os conhecidos. Aí então Napoleão fazendo uma pergunta que faz com que ele esclareça bem o que é que ele chama de associados, aqueles que podem nos influenciar e, dependendo da influência que eles trazem, ele compara isso àquela comida pega no lixo para alimentar o corpo físico. Nesse caso, pensamentos que alimentam a mente. Então, ele dizendo que esses associados, eles são relacionados em ordem de importância do ponto de vista da influência. E essa importância da influência começa com a família. Depois, os associados comerciais ou profissionais, aqueles com quem a gente passa ali o tempo trabalhando. Depois, os amigos, aqueles que a gente vê no final de semana. E, por último, os conhecidos, o vizinho que a gente vê de vez em quando. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Nenhum relacionamento é tão importante quanto o familiar. É aí que muitos homens são construídos ou destruídos. Gente, quanta importância, né, isso aqui. De acordo com a natureza dos relacionamentos que tem em casa. A família realmente é a base, é a estrutura, não é? Daquilo que a gente... é a que traz o alimento, o primeiro alimento mental. É a mesma coisa, é quem dá o alimento para o corpo físico, mas é também quem influencia o mental. Esse relacionamento exerce uma poderosa influência na vida de um homem. E ele começa no nascimento e continua por toda a vida. O velho ditado sobre um homem poder ser construído ou destruído pela influência da esposa é verdadeiro em todos os casos, exceto alguns raros em que o homem é forte o bastante para resistir à influência de uma esposa negativa. Por outro lado, uma esposa
astuta pode inspirar e frequentemente inspira o marido a desejar mais e conquistar o objeto desse desejo. Afortunado, de fato, é o homem que escolhe uma esposa cuja influência sobre ele seja inspiradora e construtiva. Aqui então ele falando para o homem com relação à mulher, mas eu acredito que a gente pode trazer também vice-versa, a relação do marido com relação à mulher, não é? É claro que não deixou intencionalmente de mencionar os associados de mastermind de um homem como um fator importante em suas realizações comerciais ou profissionais. Eles não viriam antes de todas as outras influências? Pergunta o Napoleão Hill. Com relação às relações comerciais, sim. Mas se você se refere ao sucesso de um homem como um todo, ainda digo que os relacionamentos familiares vêm em primeiro lugar, porque é na família que um homem tem os relacionamentos mais íntimos dele. E são eles que asseguram ou perturbam a paz de espírito dessa pessoa. Ou seja, aqui o Napoleão Hill perguntando se então ao pessoal ali do Mastermind, que o Andrew Carnegie está sempre falou nas páginas anteriores da importância de estarmos nos associando voluntariamente, procurar pessoas que estão na mesma vibração, que estão buscando o mesmo que nós e que estão com a mente também no mesmo nível nosso, na mesma expansão nossa, para nos associarmos voluntariamente. Ele chama isso de mastermind. Ele diz que isso é vital também nesse processo da busca do sucesso. Porém, o Napoleão Hill pergunta aqui, então esse pessoal também não teria uma influência importante a ser considerada quando a gente está falando da influência dos associados? E aí ele diz, com relação às realizações comerciais, sim, mas se você se refere ao sucesso de um homem como um todo, ainda digo que os relacionamentos familiares vêm em primeiro lugar, porque é na família que um homem tem seus relacionamentos mais íntimos, e são eles que asseguram ou perturbam a paz de espírito. E eu acredito que essa paz de espírito seria ali como se a gente vai fazer uma plantação, é ali a terra preparada, é ali o canteiro. Se ali não tiver fértil, se ali não tiver bom, a semente, eu acredito que do pensamento organizado também não vai crescer ali. O relacionamento ideal, é claro, é aquele em que a esposa de um homem, se ele for casado, se torna também um membro da aliança dele de mastermind. Ela pode não participar das reuniões de negócios que ele tem com outros membros da aliança, mas pode ter muito a ver com a atitude mental que ele tem ao entrar nessas reuniões e assim exercer poderosa influência no grupo que o afeta. E aqui eu acredito que ele está falando, esse livro é bem antigo, daquele tempo então que a mulher ela era mais aquele suporte que ficava, até diziam, atrás de um homem forte tem sempre uma mulher, então era aquela realidade que não existe mais, porque as mulheres agora também saem além do trabalho de casa, ainda saem para fazer o trabalho fora, todas trabalham, então eu acredito que isso agora ficou bem dividido, a mesma coisa para homens, a mesma coisa para mulheres. Mas nesse caso ele dizendo então que para contrabalançar deve estar trazendo então aquele do mais íntimo, aquele do familiar para dentro do mastermind. Você enfatiza a importância de conhecer bem seus aliados de mastermind. Segue a teoria, suponho, de que um inimigo reconhecido é um inimigo parcialmente controlado? Sim, e você pode acrescentar que se alguém sabe muito sobre seus inimigos, tem uma boa chance de conseguir transformá-los em amigos. O hábito de subestimar inimigos ou concorrentes sempre custa caro. Ninguém que tenha pensamento organizado se permite cometer esses erros custosos. O pensador organizado aceita como grão tudo que cai em seu moinho, mas toma cuidado para separar o joio do trigo no processo de moagem. O joio pode ser bem útil se for reconhecido e classificado.
Ele, claro, aqui então dizendo que subestimar inimigos ou concorrentes, para as pessoas que têm inimigos ou os concorrentes, que é uma coisa que custa caro, né, e que o pensador organizado então aceita como grão tudo que cai no moinho dele, fazendo essa analogia aqui com o joio e o trigo, e ele sabe que separar bem nesse processo de moagem. Você está sorrindo, o que isso significa? Bem, vou lhe dar um exemplo. Uma vez tive um associado comercial muito próximo cuja vida doméstica ficou perigosamente perturbada pelo interesse dele em outra mulher. A esposa desse homem me procurou para contar a história e pedir minha ajuda para acabar com o romance. Passei imediatamente a trabalhar nisso, não vigiando o caso romântico do meu associado, mas lidando indiretamente com a mulher envolvida nele. Em um mês, eu a convenci de quanto tudo aquilo era impróprio e do prejuízo que ela causaria ao meu associado se não se afastasse dele. Não posso contar os detalhes, mas é suficiente dizer que o relacionamento doméstico do meu associado foi satisfatoriamente recuperado, poupando assim muita gente do constrangimento. Se eu tivesse ignorado os fatos quando foram levados à minha atenção, teria perdido um associado competente e a esposa dele teria perdido um bom marido. Usando o senso comum e trabalhando juntos dentro do princípio do pensamento organizado, a esposa dele e eu evitamos o que de outra forma teria sido uma tragédia. Ele aqui então contando um caso específico aqui de como é que essa influência, então, como é que ele trabalhou isso para estar salvando, então, um bom associado dele e um bom marido para a mulher dele. Entendo o que quer dizer. Pensamento organizado requer que um homem se afaste de sua rotina regular quando emergências como essa que acabou de relatar ameaçam interferir na realização dos objetivos dele na vida. É essa a ideia? Exatamente. Não era minha responsabilidade interferir na vida privada do meu associado comercial, mas era meu privilégio interferir e agir com base nesse privilégio para defender os interesses de todos os envolvidos. Então, aqui ele dizendo que aquela coisa de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas ele meteu a colher dele porque ele disse que não era responsabilidade, mas era um privilégio. Ele tinha o privilégio de poder estar colocando essa máxima dele, essa verdade dele na prática para ver o que acontecia e o resultado foi positivo. Suponhamos que seu esforço para lidar com a mulher envolvida nesse caso não fosse bem sucedido. Teria desistido do assunto? O pensador organizado nunca desiste de nada que começa até ter esgotado todos os esforços para concluir o que começou. E você pode acrescentar essa característica à lista do que é essencial ao pensamento organizado. Não, se a primeira tentativa tivesse falhado, eu teria tentado outro plano e mais um. Como último recurso, teria encerrado minha associação com esse homem até ele entender o erro em sua conduta. E depois teria feito uma nova aliança com ele. Todo problema tem algum tipo de solução, embora nem sempre seja a solução desejada. O problema com as pessoas que não organizam o seu pensamento é que desistem quando encontram oposição. Desistir nunca resolveu problema nenhum. Então aqui ele dizendo que quem pensa realmente, quem entendeu esse princípio do pensamento organizado nunca desiste, mesmo que pareça a primeira tentativa, ele tem um fracasso. Ele já disse ali, trazendo Thomas Edison como exemplo, ele fracassou mais de 10.000 vezes e depois fez o que fez. Então ele dizendo que a primeira tentativa dele, se tivesse falhado, ele teria tentado outros planos e mais um. E ele teria até
tomado algum tipo de solução, até que a solução que ele buscava fosse a desejada. Ele teria até encerrado a associação dele com essa pessoa, até essa pessoa, esse homem, esse parceiro comercial dele, entender o erro na conduta dele. E depois ele teria refeito essa aliança com ele. E aí ele conclui dizendo: desistir nunca resolveu problema nenhum, porque para tudo há uma solução. Se estamos vivendo um problema, a solução está em nós. A persistência, então, também é um fator importante no pensamento organizado? Persiste o Napoleão Hill. Sim, de fato. Na verdade, persistência é uma palavra-chave em todas as formas de realização individual. Sem ela, ninguém chega muito longe em nenhuma empreitada. A persistência existe ao lado da ação. As duas são inseparáveis. E ali no livro Pense em Riqueza, ele traz inclusive um capítulo só sobre a persistência. Ele é persistente, ele insiste, e para que a gente entenda que persistência faz parte daqueles, eu estava fazendo uma analogia, fazendo uma comparação com o sucesso, como se fosse um banquete que nós estamos subindo e ali no topo vai estar esse banquete pronto. Então a persistência é um dos temperos, é uma das iguarias que a gente deve usar para que esse banquete seja o mais apetitoso, seja o que a gente mais vai estar aproveitando, seja tudo que a gente esteja buscando. E ele diz que a persistência, então, ela existe ao lado da ação. As duas são inseparáveis. Nas páginas anteriores ele falou muito sobre a importância da ação, que a teoria é uma coisa, a prática é outra, que só com a ação a gente então está realmente utilizando o poder que é assimilar a teoria. Como se pode adquirir persistência? Desenvolvendo a força de vontade. Persistência não é simplesmente vontade indomável, está mais para um motivo definido que inspira a ação. Junte estes três fatores, motivo, ação e força de vontade, e o resultado é o que chamamos de persistência. Então ele mostrando que aqui tudo vai assim feito em combo. É tudo, como ele disse ali no livro Mais Esperto que o Diabo, eu fiz também uma série, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, que sexo, ciúme e amor, sexo e ciúme se transformam em uma bomba prejudicial, uma bomba nociva. E aquele dizendo a mesma coisa, juntar três fatores, motivo, ação e força de vontade, e o resultado é o que chamamos de persistência. Porque ele já falou muito do motivo ali, que tudo há que se ter um desejo, e ele deve ser motivado, há que se ter uma motivação que é o combustível desse desejo, e há que se ter a ação, há que se praticar, colocar isso em prática. E aí ele diz que tudo isso junto, motivação e força de vontade, ele diz ali que a força de vontade é a chefe de todos os departamentos da mente, que ela é que faz, ela pode até modificar a razão e está transformando também o estado emocional, e ele diz que então essas três juntas, elas são chamadas de persistência. Se não tiver motivo, não tiver ação nem força de vontade, não adianta, a gente joga a toalha, a gente não persiste. Suponho que se desenvolve a força de vontade da mesma maneira que se expressa um desejo definido, ou motivo, em termos de ação, diz o Napoleão Hill. Sim, a força de vontade só responde ao motivo, mas se torna mais forte à medida que é mais usada. Quando um homem se apodera da força de vontade dele, tem todas as outras faculdades da mente sob controle, porque é o chefe de todas elas. Ele aqui repetindo então aquilo que ele já bateu bastante nas páginas anteriores, que eu acabei de dizer, que ele classifica a força de vontade como a chefe de todas as outras faculdades da mente. Ou seja, essa força de vontade, ela só responde ao motivo, mas se torna mais forte à medida que é mais usada. Então, para usar a força de vontade, a gente tem também que estar motivado. E aí ele diz que ela vai se tornando cada vez mais forte
como Saint-Germain diz no livro de Ouro de Saint-Germain, que é como malhar os músculos do corpo físico. Tudo isso aqui do mental também, se a gente não usar, atrofia. E ele dizendo, a força de vontade, ela responde à motivação, porém quanto mais ela é usada, mais ela se fortalece. Ela que é a chefe de todas as outras faculdades da mente. Então não é possível se tornar um pensador organizado sem obter controle sobre a força de vontade, é isso? Precisamente. E não esqueça que a vontade responde a hábitos controlados, baseados em motivos definidos, que é o mesmo que dizer que o jeito de obter controle sobre a mente é desenvolvendo hábitos de ação que estejam relacionados ao exercício da vontade. Ele então, trazendo tudo que ele já disse anteriormente, resumindo, mastigando para ver se a gente entende, não é? Porque o Napoleão Hill disse da importância de estar se realmente entendendo, assimilando esse capítulo que é o pensamento organizado. E ele disse também que a gente não deve ficar assim chateado se chegar no final do capítulo e não tiver entendido tudo, porque não é só a primeira leitura que vai nos fazer entender, que tem que se repetir. E aí ele diz então, voltando aqui, a força de vontade, ela responde a hábitos controlados que também são baseados em motivos definidos. Para se criar hábitos controlados voluntariamente, temos também que estar motivados. E é o mesmo que dizer que o jeito de obter controle sobre a mente é desenvolvendo hábitos de ação que estejam relacionados ao exercício da vontade. Ou seja, desenvolver ações, praticar coisas que estejam relacionados ao exercício da vontade. Ou seja, que estejam motivados, a gente tem a vontade, a gente pratica, se transforma em um hábito. Obrigado por explicar com tantos detalhes os elementos e a importância do pensamento organizado, diz Napoleão Hill, então, aqui na conclusão, eu acredito, desse capítulo. Sim, acabou esse capítulo, aqui o próximo vai ser o Atenção Controlada, o capítulo 3. Mas aí vamos ver como é que ele conclui o capítulo. Todo estudante dessa filosofia deveria ter a palavra ação gravada na consciência, porque ela é uma das palavras-chave de toda a filosofia. Essa frase, então, é do Andrew Carnegie, ele disse ali nas páginas anteriores, mas está voltando aqui porque eu acredito que ele entenda que realmente é muito importante que a gente saia desse capítulo, pelo menos com isso gravado, a palavra ação gravada na consciência, porque ela é uma das palavras-chave de toda a filosofia. Sem ação, qualquer teoria não é nada. Ele já disse, o conhecimento é poder, tem poder de transformar a nossa realidade, como a gente está buscando, só quando colocado em ação. Ou seja, a teoria na prática é a outra. Teoria uma coisa, prática a outra. Desejo uma coisa, ação para que ele aconteça a outra. E de vital importância. Se você não consegue obter aquilo que quer, pode mudar seus desejos e querer algo que pode conseguir. Se você quer conhecer o motivo que inspira alguém a concentrar a mente em um objetivo definido, observe as ações das pessoas que estão apaixonadas. Desejo obsessivo, baseado em emoção intensa, é a origem de toda genialidade. E aqui ele traz um outro trecho que ele disse ali no capítulo também, que se a gente quer entender como é que alguém concentra a mente em um objetivo definido, é só observar uma pessoa apaixonada, ou seja, ela tem um desejo obsessivo e ela pensa naquilo intensivamente, ou seja, ela tem um desejo, ela transforma aquilo o objeto da paixão dela é obsessivo, se torna, quer dizer, eu acredito que uma paixão obsessiva não seja positiva, mas ele está dando isso só como um exemplo. Quando a pessoa está apaixonada, ela pensa no objeto da paixão dela incessantemente, não é? E aí ele diz então que é isso que ele já disse desde o início. O desejo, o objetivo definido, e o desejo ele deve se tornar obsessivo, baseado em emoção intensa.
que essa é a origem de toda a genialidade. Porque ele explica, tudo começa no pensamento, depois vem o fluido, como que diz, o combustível, que é o sentimento, se transforma na emoção e aí vem a ação. E é desse jeito que ele está explicando aqui como é que então os hábitos organizados, esse conceito de visão criativa, pensamento organizado, atenção controlada, trazendo tudo isso junto, que é motivação, que é força de vontade, que é disciplina. Ele trouxe tudo isso junto para a gente ver que há o que se requer para que estejamos alcançando esse sucesso que ele está dizendo aqui, que é possível. Domine sua mente, pense de modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. Então, ele dizendo que é possível sim ser capitão da nossa alma e senhor do nosso destino, como o William Ernest Henley diz nesse poema, porém, há que se fazer a nossa parte. A gente tem que agir, senão não cai do céu. Então, é isso que é dessa forma que ele conclui esse segundo capítulo sobre o pensamento organizado, e no próximo capítulo, então, ele vai começar a falar eu já disse aqui, ele vai começar a falar da atenção controlada. E aí eu espero que você possa continuar comigo, que você esteja assim também com motivado para continuar lendo esse livro, para entrar então no terceiro capítulo, e que agradeço muito você que está mandando mensagem, você que acompanha, você que compartilha o vídeo, você que deixa a sua curtida, muito, muito obrigada. E se você quiser fazer, se você não fez ainda, se quiser se inscrever lá no canal, eu tenho também os outros livros dele, não os outros, só 2 dele, que é o Pense em Riqueza e O Mais Esperto que o Diabo, e tem outros livros ali também que nos mostram como está nos aproximando, como está nos jogando na correnteza da prosperidade e da abundância em todos os setores. Ele explica isso ali no livro Pense em Riqueza também, que há 2 correntezas, mas nós temos livre-arbítrio. A gente é que sabe quando é que a gente vai decidir usar a nossa força de vontade, quando é que a gente vai decidir usar a autodisciplina e tudo mais aqui que ele fala para sermos donos, sermos senhores, capitães da nossa alma e senhores do nosso destino, e assim então transformar qualquer realidade de falta e escassez em realidade de abundância e plenitude em todos os setores. O Napoleão Hill é exemplo disso. Ele nasceu pobre e ele nasceu em uma condição que podia ser um álibi para ele passar a vida na falta e na escassez, mas ele transformou isso e terminou a vida como um dos autores mais conhecidos, um dos autores best-seller da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Então ele deixa o exemplo dele e ele traz essa filosofia do sucesso que ele então estudou, passou todo esse tempo para compilar, para estar trazendo para a gente, para colocar em forma de guia, como ele diz, de orientação para alcançar o sucesso, mas depende de nós. Está fazendo a nossa parte. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês estejam gostando e espero muito encontrar vocês para dar continuidade, para ver como é que vai ser o terceiro capítulo. Obrigada, até lá, tchau!